Boa noite, a paz do Senhor. Em 2013, durante um exame cardiológico de rotina, foi constatado por meio de exames que eu nasci com má formação na válvula mitral do meu coração, que ocasionava assim uma arritmia. Eu continuei minha vida normal, sem grandes alterações, até que em dezembro de 2016, após uma crise de ansiedade, tive um infarto. Eu busquei atendimento rápido e não fiquei com nenhuma sequela. Passei a tomar os medicamentos controlados para manter as batidas do coração em ordem. Fui orando e pedindo a Deus, fui liberada dos medicamentos, ou seja, recebi alta do médico mesmo sem fazer os exames. Em março de 2019, retornei ao médico para fazer os exames de rotina e recebi uma grande vitória. Foi constatada através dos exames que estou curada e não existe mais indícios de má formação e nem do infarto que havia sofrido. Glórias ao Senhor nosso Deus. Isto... Diz aqui que isto se deu após um propósito que ela fez com o Senhor nosso Deus na semana de oração deste ano. Irmã Vandréia Lúcia, filha do diácono Mirani e da diaconisa Juscelma. Louvado seja o nome do Senhor. Meu nome, aqui diz, é Aline, e hoje venho testemunhar na área da saúde. Há alguns anos fui alertada pela pediatra que minha filha estava com colesterol e também triglicerídeos um pouco acima do normal, e que teríamos que cuidar logo para que não piorasse. Então começamos o tratamento, ela tinha uns 7 a 8 anos, e a dieta não foi satisfatória, porque eu trabalhava e era difícil de controlar certos alimentos. Sempre colocava essa causa nas minhas orações. Mas no ano passado, ela com 10 anos, resolvi fazer diferente. No culto de unção com óleo, peguei ela na salinha do Vida Kids e a levei para ser ungida. O diácono conversou com ela, perguntou o que ela tinha e se ela tinha fé, que podia ser curada. Ela disse que sim. Ela saiu dali com os olhos lacrimejantes e disse que sentiu algo, mas não sabia o que era. Irmãos, ela não sabia, mas já era o Espírito Santo derramando a sua cura. Hoje a minha filha está curada. E lembro quando o pediatra pediu os exames e disse que estava tudo normal. Perguntou se eu tinha feito a dieta direitinho, falei que não. E ela me disse que foi sorte. E eu imediatamente respondi: não foi sorte, foi Deus. Ele curou a minha filha. Como Jesus mesmo disse: buscai, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos Deus. Louvado seja dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra comigo a palavra de Deus, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar a espada, pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos.
Depois dele, Sama, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nessa noite seja o preâmbulo, seja, ó Deus, a oportunidade da porta que se abre quando ouvimos a Tua voz, para que antes de colocarmos os nossos pedidos no Teu altar, antes, ó Deus, de apresentarmos os nossos projetos para a nossa família, que nós possamos somar a esses projetos aquilo que a Tua palavra está nos falando nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, não só para falar, mas para agir, para moldar, para fazer a vontade de Deus se estabelecer na vida do seu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Esse texto fala de 3 valentes que ficaram conhecidos por atos que praticaram. 3 valentes que aprenderam, com o exemplo que viram em Davi, quando aquele jovem tão novo desafiou aquele gigante e mostrou para a nação de Israel que maior é aquele que estava neles do que nos inimigos que se levantavam contra eles. Aquele jovem chamado Davi inaugurou uma fase em Jerusalém muito interessante, em Israel. E qual foi a fase? A fase em que surgiram, no meio do exército de Israel, outros homens que aprenderam a ser matadores de gigantes. Surgiram outros que matavam gigantes também dos povos que vinham contra eles. Mas tudo começou com o testemunho daquele garoto, daquele rapaz, daquele moço, que se prontificou a lutar contra o gigante, porque disse: eu não vou ficar parado ouvindo que esse incircunciso filisteu está falando contra o meu Deus, contra o meu povo, contra a minha nação. Eu não vou ficar parado vendo essa situação. Eu acho interessante esse inconformismo de Davi com uma realidade que parecia imutável, porque todo dia o cara vinha, se colocava diante do exército de Israel, afrontava o rei, o exército e o Deus de Israel, e perguntava se tinha algum homem que pudesse guerrear com ele. E ele fez isso dias e dias e dias, e ninguém se apresentava, até o dia em que isso mudou através da vida de Davi. O que eu quero falar nessa noite com a igreja é sobre a consciência de que cada um de nós tem gigantes para vencer. Cada um de nós é atacado, e a nossa família é atacada todos os dias. Todos os dias, o inimigo das nossas almas, ele tem um objetivo: matar, roubar e destruir. É o que está na palavra de Deus. E o que ele quer fazer? Qual é o alvo principal dele? A família. A família. Durante anos, na nossa nação, nós fomos governados por homens que se deixaram usar, alguns com intenção maligna no coração e outros nem tanto, simplesmente porque, não conhecendo a Deus, estavam se colocando numa posição de serem usados por demônios para atingirem a nossa nação, com ideologia de gênero, com uma sexualidade exacerbada, promovida nos meios de comunicação e financiada com o dinheiro do governo, para produzir esse lixo de informação e lançá-lo sobre as famílias. Quando chegam em casa e ligam a sua TV, lá estão os programas das piores qualidades possíveis, para destruir a família,
promovidos com dinheiro que nós pagamos de impostos. E durante anos e anos, isso vem acontecendo no Brasil. E muitos crentes não percebem que isso é uma estratégia maligna para matar, roubar e destruir as famílias. Mas eu quero falar sobre a atitude de Davi. A atitude que mudou o coração de homens no meio do povo de Israel e que fez levantar homens que foram conhecidos como valentes de Davi. O mesmo acontece hoje, queridos. Nós somos capazes não só de defender a nossa família, mas nós somos capazes de mudar circunstâncias. Nós somos capazes de mudar coisas que alguém diz assim, mas isso nunca mudou e ninguém vai poder mudar isso. Eu digo a você que nós podemos mudar. O povo de Deus pode mudar. O cristão, servo de Deus, ele pode trazer mudança. E isso começa dentro da nossa própria família. Levantarmos dentro dos nossos lares. Aqueles que hoje são meninos e meninas, nossos filhos, para se tornarem adultos no futuro, que vão vencer gigantes, que vão derrubar gigantes, que vão glorificar o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender que hoje é o momento de nós plantarmos isso em seus corações. A influência dos pais sobre a vida dos filhos, ela é primordial, ela é central, ela é nevrálgica, ela é estratégica no plano de Deus, para que Deus faça aquilo que Ele quer na vida do seu povo. A igreja local existe para isso, para nós nos ajudarmos, para nós nos encorajarmos ao amor e às boas obras, como diz a palavra do Senhor. A igreja local existe para que um anime o outro e diga, é possível, nós vamos conseguir, nós vamos abençoar as nossas famílias, nós vamos ter lares diferentes do padrão que o mundo estabelece, porque nós estamos não sobre a bandeira deste mundo, nós estamos sobre a bandeira do Senhor, sobre a bandeira do Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. E eu percebo que isso hoje, irmãos, é uma necessidade, que pais tenham essa consciência. E quando eu digo pais, eu falo pai e mãe. Ainda hoje, Deus opera grandes milagres através de homens e mulheres, que vão agir como valentes de Deus, em defesa da sua família, de valores importantes que estão contidos na palavra de Deus. Hoje Deus quer usar homens e mulheres. O texto que nós acabamos de ler, diz no versículo 10 e no versículo 12, olha só, ele se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Irmãos, quem estava agindo aqui? Quem estava agindo era Eleazar. Eleazar foi esse homem que lutou até o ponto da espada ficar agarrada na mão dele, apegada na mão dele. Mas diz o texto que quando ele fez isso, o Senhor operou, o Senhor efetuou grande livramento. Mas vem cá, foi Eleazar ou foi o Senhor? Irmãos, foi o Senhor, mas Deus sempre age através da vida de um homem e de uma mulher que Ele quer usar. No versículo 12 diz assim, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então nós começamos a perceber nesse texto, que Deus, Ele efetua grandes livramentos, quando nós temos a coragem de enfrentar inimigos mais fortes e mais poderosos do que nós. Quando nós não viramos as costas e deixamos simplesmente as coisas acontecerem. Deus quer agir através do seu povo, ainda nos dias de hoje, eu não tenho dúvida disso. Homens e mulheres que não temem desafiar a maioria, como fez, né, Josebe Bassebete, que lutou contra 800. Você sabe o que é um homem enfrentar 800 inimigos? E ele só tinha na mão a sua lança.
ele brandiu a sua lança contra aqueles homens. Eu fico pensando, eu queria ter visto essa cena, irmãos. Um homem que manuseia uma lança e que ninguém consegue matá-lo. Que os inimigos tentam se arremessar contra ele, mas tantos tentaram, morreram. Ele não parou para fazer a conta. Ele não imaginava que ele ia matar num só dia 800 homens. Ele não imaginava isso. Mas ele simplesmente disse: eu não vou entregar a minha vida, a vida da minha família, de graça na mão dos filisteus. Se eles quiserem tomar a minha família, eles vão ter que me matar primeiro. Irmãos, se hoje nós tivéssemos pais cristãos com essa consciência, não estaria acontecendo muitas das desgraças que acontecem no meio das famílias do povo de Deus. Se o marido, a esposa, o pai e a mãe tivessem essa consciência, não, se Satanás vai tocar na vida de um dos meus filhos, primeiro ele vai ter que me matar, porque enquanto eu estiver vivo, isso não vai acontecer. Mas o que eu vejo hoje, irmãos, são pais que as coisas vão acontecendo. Não, deixa, é assim mesmo, o mundo está assim, o que a gente pode fazer, né? Hoje é diferente, as crianças de hoje não são como as crianças antigamente, então, deixa a coisa andar, no final Deus abençoa, no final Deus livra, no final Deus guarda. Não, irmãos, essa mentalidade era a mentalidade dos soldados que estavam lá nas trincheiras, quando Davi passou por trás das trincheiras, e viu aquele gigante lá, afrontando o exército de Deus. Um olhava para o outro e dizia: você vai? Eu não. Então deixa estar, isso é problema do rei, não é meu. Isso é problema do general, não é meu. Isso é problema do comandante da nossa guarda, isso não é problema nosso. E ali ficava aquele jogo de empurra, e todo dia aquele gigante vinha, afrontava Deus, afrontava o rei, afrontava o exército do Deus vivo. E o que eu percebo hoje, irmãos, por parte de alguns pais em relação aos seus filhos, é aquela coisa assim de fazer o quê, né? O mundo hoje está diferente. Fazer o quê? Josebe-Basebete, ele pegou a sua lança e disse: se quiser tomar a minha família, vai ter que passar primeiro por cima de mim. E por conta disso, 800 filisteus morreram num só dia. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vivemos numa sociedade que está se acostumando com a coisa errada. Na verdade, tem pais hoje que estão se aclimatando com a coisa errada. O senhor não acha, bispo, que é melhor eu ter lá na minha casa uma cama de casal num quarto do meu filho ou da minha filha, para que eles venham a transar dentro da minha casa, do que aí fora com quem eu não sei que está transando? Pelo menos ali eu estou em casa, estou vendo, sei quem é que está entrando no quarto da minha filha ou do meu filho. Quem aqui já viu pelo menos um pai ou uma mãe falar a respeito disso? Que abriu mão dos seus filhos transarem dentro da sua casa? Então não estou falando besteira. Então não estou inventando coisa. Mas como que um pai e uma mãe chegam a esse ponto? Sabe o que é isso, irmãos? Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se a gente se acomodar, se a gente achar que a gente tem que, fazer um acordo com as trevas, tem gente fazendo acordo com o diabo, tá? Eu não te incomodo, você não me incomoda, e a gente vive em paz. É o que está na Bíblia? Não. O que está na Bíblia diz que nós vamos pisar a serpente, e que ela vai tentar ferir o nosso calcanhar. É batalha. Eu tive a curiosidade de pesquisar o nome desse camarada, que eu pensei assim, nome legal para botar no filho, né? Josebe-Basebete. Minhas irmãs que vão ter filho aí, ó, Josebe-Basebete.
o sobrenome dele, Batsebete, me surpreendeu. O sobrenome do cara que mata 800 filisteus num dia significava apaziguador. Complicado, né, irmão? Complicado, né? Não é não. Não é complicado, não. Depende de com quem você quer ter paz. Tem gente querendo ter paz com Satanás. Não tem, irmão, não tem como. Não dá. Não dá. Tem gente querendo ter aliança com coisa errada. Troço errado. A coisa não está bem, Deus não aprova aquilo, mas vamos aqui, né, pacificar, irmãos. Não tem como pacificar. Para esse tipo de comportamento é guerra. O quê? Meu filho vai sair, minha filha vai sair, não tem hora para voltar, e eu não tenho nem que saber onde meu filho está, ou minha filha está. Não, mas só tem que entender que agora a coisa mudou. Antigamente, né, agora tem celular, liga, vê onde está. Como? Depois que já foi? Não, irmão. Tem gente confundindo ser um pacificador com ser um conivente. Ser um pacificador, desculpa a expressão, com ser um banana. Agora eu estou falando diretamente com os homens, tá? Pai, que você vai deixando as coisas acontecer na vida dos seus filhos, se perguntar onde estão, você nem sabe onde estão. Com quem está, muito menos. Se não sabe onde está, como é que vai saber com quem está? E essa conivência, essa passividade, não tem nada a ver com você pegar a sua lança e brandir contra os filisteus que estão tentando destruir a tua casa e a tua família. A nossa pacificação, irmãos, não é contra os demônios, não. Não tem paz com o demônio, não. Não tem paz com o pecado, não. Não tem acordo com o pecado, irmão. Não tem. Às vezes algumas pessoas podem me ter até como radical, sabe? Ah, o senhor é meio radical. Não, não sou radical. A Bíblia diz assim, sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. Não tem acordo. Tem acordo, irmãos, quando você está lidando com um servo de Deus e você procura acordar as coisas, conversar sobre as coisas, aí tem acordo. Agora, quando o assunto é a intenção do diabo contra a minha vida e contra a minha família, a palavra apaziguador está muito longe dessa questão. É guerra. Eu percebo hoje que tem cristãos que estão tentando entrar naquela do politicamente correto, né? Eu tenho que ser politicamente correto. Como eu vejo alguns líderes cristãos tentando fazer ali, sabe, aquele papel do cara que está em cima do muro. Ô querido, você é contra ou a favor? Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Então o que você é? Nós estamos vendo hoje, queridos, a postura de alguns pais é meio andrógena. Você não sabe o que é de acordo com o clima. Quando na verdade deveriam olhar para a palavra de Deus, perceber qual é a vontade do Senhor e andar por essa vontade. E não fazer concessão sobre a vontade de Deus, porque não tem concessão para fazer. Nós estamos no ano 2019. Mas a Bíblia continua dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Honra a teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Também manda aos pais não irar os filhos, não passar do limite, não exigir coisa que a palavra de Deus não exige, não orienta. Mas o que eu vejo, irmãos, hoje, é uma certa frouxidão, carregada por uma falta de testemunho pessoal. Porque quando os pais deixam de dar testemunho pessoal para os filhos, eles perdem a moral de chamar a atenção dos seus filhos. Se você, pai, é daquele que quando você está com o seu filho, você fica contando piadinhas imorais
desculpa a palavra, pornográficas, depois você perde a moral de chamar a atenção dos seus filhos nessa área. Eu já falei sobre mães que sentam com as filhas para assistir determinadas programações, novelas, aonde a protagonista da novela é uma menina que está ficando com um cara que tem idade para ser pai ou avô dela, e que no final, a mãe e a filha, crente, serva do Senhor, membro do corpo de Cristo, no final da novela está torcendo para ela ficar com esse cara que tem idade para ser pai ou avô dela. Como que essa mãe um dia vai dizer para a filha determinadas coisas, se ela, ao lado da filha, apoia aquela sujeirada que está passando lá na novela, e ainda torce para dar certo no final, uma coisa que está tudo errado? Você sabe o que acontece, irmãos? Há muitos pais na nossa geração hoje, que estão na idade de serem pais, que perderam a moral de chamar a atenção dos seus filhos, que tentaram apaziguar e fazer aliança com o inimigo, e hoje não tem mais moral para chamar a atenção dos seus filhos. Às vezes, queridos, a paz, sabe como é que às vezes se conquista a paz? Depois de uma grande batalha. Aconteceu isso na Europa, no pós-guerra. Aconteceu isso no Japão, depois que lançaram 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki. Um dos países mais pacificadores do mundo hoje é o Japão. Mas um dia eles tinham uma força aérea, e eles atacaram vários países do mundo para matar com a sua força aérea. Os países que enfrentaram as maiores guerras no passado são justamente os países hoje que mais valorizam a paz, porque eles sabem como foi duro conquistar aquela paz através de uma batalha, através de uma guerra. Às vezes, querido, para você ter paz dentro da sua casa, você tem que entrar em guerra contra o império das trevas. Você tem que entrar em guerra contra o inimigo da sua alma e da sua família, e não fazer acordo com ele, porque esse acordo vai destruir a sua casa. Homens e mulheres como Eleazar, cujo significado bíblico do seu nome em hebraico é Deus ajudou. Deus ajudou. E Eleazar foi lutar contra os filisteus até a espada ficar agarrada na sua mão. Interessante que quando Eleazar fez isso, todo o exército de Israel tinha corrido, tinha saído. Mas Eleazar sozinho, ele disse: não, eu não quero saber se os meus amigos, meus colegas, se meus companheiros, meus conterrâneos, se eles fugiram. Eu quero saber que eu tenho uma batalha aqui para vencer e eu vou ficar até o final. E você sabe o que aconteceu? Depois que Eleazar matou todos os inimigos ao ponto da espada ficar agarrada na mão dele, você sabe o que aconteceu? A turma veio chegando. Aquele lá não é o Eleazar? É. Ele está sozinho, né? Cadê os inimigos? E rapaz, estou vendo um monte de gente morta em volta dele. Vamos lá catar os despojos? Interessante que às vezes para guerrear contra Satanás, ninguém quer, mas na hora da bênção, todo mundo quer. E o texto diz que eles só se aproximaram para catar os despojos, para tomar os despojos. Versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a espada pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojo todo mundo quer, né, irmão? Sujeitinho está lá, mortinho da Silva, caído no chão, com uma espada cara, né? Com uma roupa cara, os bolsos com dinheiro, né? Oxa, aquela bota ali, rapaz, aquilo vale um troco, né? E aí a turma volta para catar os despojos. Eu quero dizer uma coisa para você. Nunca seja daqueles
que só se ajuntam na igreja quando o assunto é bênção, mas seja daqueles que se ajuntam com aqueles que estão pelejando contra o inimigo, para que um dia o Senhor acrescente sobre nós as suas bênçãos. Porque catar bênção, irmãos, é fácil, mas enfrentar os filisteus de frente e sozinho. Eu quero dizer aqui falar uma questão, na questão de família. Muitas vezes, quando nós estamos defendendo o que Deus quer para a nossa vida, nossos familiares não me entendem. Muitas vezes, quando você disse assim na sua casa: olha, eu agora sou um cristão, você ficou sozinho, eles se afastaram de você, você se sentiu ilhado, porque a sua família disse: agora é crente? Estou fora. E o meu pagode? E a minha cervejinha? E o meu baile funk? E a minha prostituição? E o meu adultério? Como é que vai ficar? E aí você se vê batalhando sozinho. Mas eu quero dizer que vai chegar o dia em que eles vão olhar para a tua vida e vão ver as tuas vitórias e vão tentar se aproximar. Tem um despojozinho para mim aí? O texto não fala, mas praticamente está aqui implícito no texto, que Eleazar deixou a turma pegar. Pega aí, pode pegar. Tem despojo para todo mundo, fica à vontade. Mas eu fico pensando Eleazar olhando para aqueles israelitas, colega dele, do exército, catando aqueles despojos e pensando assim: na hora de matar esse filisteu, tu não estava aqui, né, ô cabra? Mas agora para pegar o despojo você veio, né? Pois é, pega aí, para você entender o livramento que o Senhor nos deu. Deus vai te dar livramentos para mostrar à sua família o quanto Ele é Deus na sua vida. Não por orgulho próprio, não. A glória pertence toda ao Senhor, todinha dele. Porque você entende que um homem que vai enfrentar um exército sozinho e vai matar 800 homens, como diz o texto aqui, que Josebe e Batsebete matou. Você tem que entender que isso não foi uma força do homem, né? Isso é uma força que veio de Deus. E o texto é claro, que através desse homem, Deus efetuou grande livramento. Por último, eu quero falar sobre Sama. Sama se aproximou de um campo de lentilhas e ele defendeu aquele campo. Irmãos, a lentilha naqueles dias era uma iguaria muito usada para alimento do povo. A duras penas, eles plantaram aquele campo. E vinham os filisteus e comiam tudo, levavam tudo, feito gafanhotos. Mas Sama pegou e disse: não, isso aqui é o alimento dos meus filhos. Isso aqui é o alimento da minha família. Se eles vão entrar aqui para tomar o alimento da minha família, eles vão ter que me matar primeiro. E diz o texto que ele defendeu sozinho aquele campo. E o Senhor efetuou grande livramento. Sama estava decidido a defender aquele campo. Eu espero que você esteja decidido a defender a sua família. E não a fazer acordo com o diabo. Não faça acordo, queridos, com aquilo que vai destruir a tua casa. Eu tenho visto homens e mulheres hoje fazendo acordos com a infidelidade, fazendo acordos com o adultério, fazendo acordos com a lascívia, com a prostituição, fazendo acordos com a corrupção. Mas eu vou ganhar um dinheiro a mais, isso vai ser bom para a minha família. Será que vai ser mesmo? Lá na frente, o que vai significar esse dinheiro? Ele vai estar acompanhado de quê? É um dinheiro abençoado ou é um dinheiro que está debaixo de maldição?
Sama, ele se indignou com aquela situação, e ele deve ter dito a si mesmo: nenhum incircunciso filisteu vai tomar aquilo que pertence à minha família. Assim como Davi se indignou com aquele gigante. E eu espero, irmãos, que a igreja, o povo de Deus, se indigne contra tudo aquilo que o mundo está fazendo hoje, e que você sabe que no final não vai acabar bem. Vai acabar em família destruída, lares arrebentados, acordos espúrios com as trevas, concessões malignas que você faz, e que quando você faz, o filisteu fica com a chave da porta da sua casa. É por isso que tem marido hoje que tem celular e que tem senha, e que ele não deixa esse celular sem senha perto da sua esposa. É porque a chave da casa dele está naquele celular. O mesmo acontece com mulheres também, com esposas, com filhos. Acordo com as trevas. Essa semana passada, um colega meu, do tempo do NPOE, ele estava contando um caos, né? Ele disse: eu estava em viagem com um colega meu, outro colega do NPOE, nós dois no carro, e de repente eu olhei, do lado do meu banco, embaixo, tinha um par de calçados femininos, um escarpão. Aí eu mostrei para ele: querido, isso aqui, o que está fazendo aqui dentro do seu carro? Porque era sapato feminino. Ele disse: cara, joga isso fora, baixa o vidro aí, vareja isso. Se eu chegar em casa e minha mulher ver um negócio desse no carro, eu estou lascado. E foi o que ele fez. Ele foi que estava numa região de Matagal, em volta, era uma estrada, ele baixou o vidro e 5 minutos depois liga a esposa do dono do carro: filho, você viu aí dentro do seu carro um par de escarpã? O que não faz uma consciência pesada, né? O colega disse que morreu de rir, porque ele mandou jogar fora os sapatos da própria esposa. Amados, como é que você vai defender o seu campo de lentilhas, se você já fez acordo com o filisteu que está atacando o campo? O nosso país hoje está complicado, irmãos. Tem autoridades hoje que não podem mais exercer a justiça, porque lá atrás ele fez acordo com a injustiça. Como é que hoje ele vai defender a justiça? Que os corruptos sejam presos? Se ele vai ser um dos que vão estar na fila. Uma das maiores dificuldades hoje no nosso país é isso. Por isso que o pacote do Moro está agarrado lá numa gaveta e não sai de lá de jeito nenhum. Mas eu fico pensando, não com relação ao governo, porque isso aí é uma parte humana, que já sabe, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. A minha preocupação são com as famílias do povo de Deus. Quando eu vejo os casamentos desabando, quando eu vejo os lares se destruindo, se desintegrando, o filisteu entrando no campo de lentilhas de uma família, e não há ninguém ali, não há um valente para se levantar e dizer: aqui não, aqui tem dono, a minha casa tem dono, e o dono da minha casa, ele me concedeu toda a autoridade, e eu vou fazer uso dessa autoridade, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como homem de Deus, como mulher de Deus. É sobre isso, irmãos, que eu quero nessa noite orar com os irmãos.
O diabo sabe que a família é a base da criação de Deus e o grande alvo e projeto do nosso Deus. É fácil. Quando você vai em Gênesis 12, você descobre lá Deus fazendo uma aliança com Abraão, dizendo: Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quando você vê Deus entrando com a família de Noé na arca, você entende que o projeto de Deus é família. Quando você vê Josué dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, o projeto de Deus é família. E eu queria nessa noite pedir a você que você seja um desses valentes homens e mulheres de Deus, que vão brandir a sua lança, que vão ficar com a mão apegada à espada, que vai entrar dentro do seu campo de lentilha, que é a sua casa, e dizer: aqui não, aqui os filisteus não vão levar nada, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa semana, queridos, é uma semana para conserto, é uma semana para restauração, é uma semana para: opa, espera aí, isso não está bem, tem que mudar, preciso mudar. O que está acontecendo que não está bem dentro da sua casa? O que está acontecendo que não está bem dentro da sua família? É tempo de mudar, é tempo de restaurar, é tempo de curar, e é tempo de defender o seu campo de lentilhas.